hoje estamos bem felizes, né? Estamos na série Recomece. E é um assunto bem legal para mim falar com vocês, porque eu recomecei várias vezes na nossa vida, eu e o Jean junto também. E essa semana eu recomecei também uma coisa bem legal, que eu já desisti e recomecei inúmeras vezes, que foi a academia. Meu Deus do céu, aquilo dói muito. Eu fui na quarta, né? Quinta-feira eu tava caminhando assim, tipo, muito duro, assim. Mas são recomeços. Há muito tempo, né, eu tento emagrecer. Quem é gordinho compartilha da minha experiência, né? E quando eu conseguir, gente, vamos celebrar junto como igreja, porque é um desafio, é uma luta. Amém? Mas toda a nossa vida ela é marcada por recomeços, ela é marcada por coisas que Deus nos coloca em situações em que não existe outra saída. Ou nós recomeçamos, ou nós ficamos parados, certo? E nós não podemos ficar parados, porque quando nós, como cristãos, ficamos parados, o reino de Deus não avança. E esse é o projeto do diabo, que o reino de Deus não avance. Então, nós, como cristãos, nós temos que aprender a recomeçar, a recomeçar, a recomeçar, quantas vezes for necessário. E a palavra recomeço, ela já nos traz quando a gente fala a primeira vez recomeçar, a gente tem uma sensação de fracasso, né? A gente tem que recomeçar porque a gente errou, ou a gente tem que recomeçar porque algo ruim aconteceu, ou a gente tem que recomeçar porque uma situação bem ruim aconteceu com nós, mas não é sempre situações ruins que nos fazem recomeçar. A palavra recomeçar no dicionário, ela significa novo começo. E quando nós vemos essa palavra, quando nós ouvimos ela, a sensação que deve vir a nós é uma sensação de uma nova esperança, uma nova fé, uma nova oportunidade de fazer as coisas darem certo. É uma nova chance que nós temos de fazer algo diferente, de viver algo diferente com Deus, de viver o sobrenatural, de viver, quem sabe, um milagre. Recomeço não é algo ruim que vem na nossa vida. Recomeço é algo bom, é algo novo. O algo novo que nós sempre sonhamos viver, que nós sempre queremos viver, ele vem depois de um recomeço. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que marcou o recomeço da vida do planeta, que é a história de Noé. Está lá em Gênesis 6, do 9 ao 14. Podem acompanhar no telão. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram más, e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche por dentro e por fora. Ali no texto, Deus continua dizendo a Noé como era para construir o grande barco. Naquele tempo, o que acontecia? Todas as pessoas daquela cidade, todas as pessoas daquela comunidade, elas tinham um coração muito duro. Deus procurou naquele povo pessoas que tivessem um coração voltado a Deus, mas Deus só encontrou Noé. E Noé, como testemunha de Deus naquele tempo, com certeza, Noé tinha uma vida diferente, Noé andava com Deus, Noé testemunhava de Deus, e mesmo assim as pessoas olhavam para Noé e não davam bola. Eles não queriam saber de Deus, eles não queriam o que Noé vivia. Eles rejeitavam a Deus. Então, Noé decidiu recomeçar a humanidade. Através de uma família que tinha o coração voltado para Deus. Através de uma família que obedecia e andava com Deus. E Deus encontrou esse coração na família de Noé. E Noé era tão obediente que lá em Hebreus 11, 7 vai dizer assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual a condenação do mundo, que foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. É incrível, porque quando Deus chegou para Noé e disse: ei, Noé, eu vou destruir a terra, eu vou destruir a humanidade, mas eu vou salvar você. Aí Noé continuou dizendo: eu vou mandar um dilúvio, eu vou mandar chuva. Só que naquela época não chovia.
Naquela época, as plantas elas eram molhadas, no caso, com o sereno da noite. Não existia chuva. Eles nunca viram algo assim. Aí Noé vem e fala, gente, Deus vai trazer juízo para a terra. Deus vai mandar chuva e vai inundar tudo e vai destruir tudo. Isso era impossível, era algo que ninguém nunca viu. Não tinha como, eu creio que até para Noé foi difícil ele olhar assim, nossa, mas chover nunca choveu, Deus. Como é chuva? Como é isso? Mas Deus ouviu a voz de Deus. E esse é o primeiro ponto para os nossos recomeços. Nós temos que recomeçar ouvindo a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus nos leva ao recomeço. É ouvindo a voz de Deus que nós vamos voltar ao caminho do qual nós saímos. E podemos ver claramente que Noé não precisou recomeçar porque ele estava em pecado. Ou seja, existem situações diversas que Deus coloca na nossa vida e nos levam a recomeços. Uma das situações, sim, é o pecado. E muitas vezes, quando nós pecamos, nós temos a tendência de nos vitimizar, ou muitas vezes a gente cria desculpas na nossa cabeça em que, Deus, eu fiz isso porque aquela situação me levou a isso. Então não é tão errado, né? Porque eu não tive culpa. E a gente começa a criar na nossa cabeça coisas que fazem o pecado ser aceitável, sendo que o pecado nunca vai ser aceitável. Qualquer reação, qualquer coisa que nós fizermos depois de um pecado que não seja o arrependimento, não vem de Deus. É muito mais fácil nós nos arrependermos, apesar de ser bem difícil, é o caminho certo. Nós temos que, logo depois de pecar, nos arrepender para que Deus volte e continue transformando nossa vida. Tem uma frase que eu acho bem legal que fala assim, o arrependimento não pode mudar o seu passado, mas ele pode mudar completamente o seu futuro. Então, quando nós pecamos, nós temos que logo, imediatamente, ouvir a voz de Deus e nos arrependermos. Outra situação é quando nos perdemos no caminho. Na nossa vida, acontecem várias situações que muitas vezes nos desanimamos. Muitas vezes acontece alguma situação na igreja e você pensa, isso não era para mim. Ou você é crente há muito tempo, você vem na igreja há muito tempo, mas você lembra que quando você entrou na igreja, você buscava muito mais a Deus. Você orava muito mais, você amava muito mais a Deus. Você tinha um fogo de amor por Jesus Cristo que hoje você não tem. São coisas que acontecem que nos levam a sair do caminho que Deus tinha para nós, do propósito que Deus tinha para nós. Quando você entrou na igreja, você era usado por Deus. Hoje já não é tanto. Isso nos leva a precisar recomeçar, para nos encontrarmos no caminho que Deus tem para nós. Outra situação que nos leva a recomeçar, e é a situação de Noé, porque Noé era obediente a Deus, Noé não tinha pecado, é quando Deus deseja nos promover. Muitas vezes nós estamos em santidade, nós buscamos a Deus, nós amamos a Deus, está tudo certo. Mas Deus deseja que nós vivamos algo novo. Deus deseja nos colocar em outra área, Deus deseja nos dar uma missão especial, uma missão maior, uma missão diferente, e Ele deseja nos usar. O que Ele vai fazer? Nos usar onde estamos confortável? Não, Ele vai tirar nós daquele lugar e vai colocar em um lugar novo, onde Ele vai tirar de nós algo novo a partir disso. Assim foi com Noé. Noé estava estabilizado na cidade dele. Noé com certeza tinha casa, Noé com certeza tinha muitos bens. A Bíblia menciona em alguns momentos e dá a entender que ele era agricultor, então com certeza ele tinha muitas terras, bichinhos, quem sabe. E ele sabia, quando ele ouviu a voz de Deus, que tudo isso ia literalmente por água abaixo. Ia morrer, ia acabar. Tudo ia ser destruído, mas mesmo assim, ele ouviu a voz de Deus e obedeceu a Deus. Então, todas essas situações, elas nos levam para fora da rota que o próprio Deus tem para nós. E eu não sei vocês, mas eu quando me perco, e eu não tenho um senso de localização muito bom, na verdade eu me perco bastante, eu pego já o GPS, boto lá o endereço que eu preciso, ativo o localizador e ele vai, né? Daí tem a minha amiga do GPS que ela fala, a 100 metros, vire à direita. E a gente vai, né? A gente não questiona, eu não pergunto para a mulher do GPS por que à direita, eu não estou entendendo. Ninguém questiona, certo? Você só pega e vira. E eu me pergunto por que muitas vezes nós não somos assim com Deus. Nós pedimos a Deus, Deus nos dá uma direção. Deus fala, a 100 metros vire à direita. Por quê?
Não entendi, Deus. Por que tem que virar à direita? Eu quero virar para a esquerda. Mas na mulher de GPS a gente confia, né? Entendem? Deus é o nosso GPS espiritual e muitas vezes o GPS humano, o que nós usamos no celular, falha. Muitas vezes nós temos a dificuldade, e muitas vezes temos a dificuldade de sermos comandados, de recebermos uma ordem. Eu lembro uma vez que nós estávamos viajando e daí a gente estava com o GPS ligado e o Jean olhou assim, um atalho, vai economizar tanto tempo, vamos. E eu, tá bom. A gente foi por uma estrada de chão, furou o pneu, não tinha sinal, foi horrível, horrível. Nós perdemos mais de 3 horas no interior, não tinha ninguém, aí passava os carros e eu ficava assim, Deus, não assalta, não, protege. Nós pegamos um atalho que não era para ter pego, a gente era para seguir a rota. E quantas vezes na vida a gente pega um atalho e não dá certo? Né? Nós temos que ouvir claramente e obedecer sem questionar a voz espiritual de Deus, a voz de Deus, que é o nosso GPS, que é o nosso guia, que vai nos levar onde Ele quer que a gente vá. Mas não é só a voz de Deus que está disponível para nós ouvirmos. Existem a voz das pessoas que muitas vezes não querem o nosso bem. Existem a voz das pessoas que não são cristãs, mas adoram dar pitaco. Aí você está num dia triste e chega teu colega, irmão, o que houve? Me conta, te ajudo. E te dá um conselho e você ouve. Enquanto Deus está ali, está te dizendo, faz assim, faz assado, não vai lá, faz aqui, recomeça. Vem o irmão e fala o que você quer escutar, porque normalmente o que Deus nos fala não é o que a gente quer escutar. 99%. E nós ouvimos a voz daquela pessoa, e quando nós ouvimos a voz de alguém que não segue a Deus, alguém que não está de acordo com os propósitos de Deus, algo na nossa vida pode morrer. Assim como Noé, olha Noé, gente. Noé, se tivesse ouvido os amigos dele, ele teria morrido, ele e a família inteira. A nossa vida está em jogo quando nós escutamos pessoas que não têm a voz de Deus, quando escutamos pessoas que não seguem a Deus. É a nossa vida que está em jogo, nós não estamos brincando de viver. É sério. Por isso, quando nós vamos escutar alguém, quando nós vamos buscar algum conselho, nós temos que buscar conselhos com pessoas de Deus. Nós devemos ouvir e obedecer aquilo, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Eu vou compartilhar rapidinho uma parte da nossa história. E faz uns 10, 12 anos mais ou menos, nós participávamos de outra igreja. E eu e Gê era normal, assim, super normal, como somos hoje. Nada muito fora. E nós estávamos animados, a gente queria viver algo novo, daí a gente lia a Bíblia, e Paulo fez isso, e Paulo fez aquilo, e não sei o quê. E eu dizia, Jean, nós temos que viver isso, Jean. E nós ficava bem louco na igreja, né? Era só nós fazendo Red Bull lá. Aí nós orava para Deus e dizia, Deus, nós queremos viver algo novo. O Senhor fala aqui na Bíblia que o seu sobrenatural é assim, que viveram essas experiências. Deus, a gente não vive isso, eu quero viver. Aí abriu uma igreja diferente, a gente ia lá, pesquisava a igreja, como funciona, vamos aplicar, vamos tentar. E nós tentamos trazer algo novo para aquela igreja onde nós estávamos. Só que não era a vontade de Deus. A vontade de Deus não era aquela. Mas nós achávamos que sim. Então, a partir daquele momento que a gente começou a orar, muita coisa começou a acontecer na nossa vida, nenhuma boa. Foi bem ruim mesmo. A gente foi... aconteceu de tudo que vocês podem imaginar, aconteceu na gente. Eu olhava para Deus e dizia, Deus, eu não estou entendendo. Eu pedi para viver algo sobrenatural, não para viver o desastre. Não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Mas ok. Foi passando o tempo, as coisas começaram a piorar, e era tudo ao nosso redor piorando. E nós desistimos da fé. Nós saímos da igreja, eu desisti completamente da fé. Eu achava que Deus não me amava, eu tinha certeza que Deus não me amava. Eu tinha certeza que as pessoas nenhuma me amava. Eu olhava para as pessoas e alguém dizia, ai, Kátia, e fazia um elogio, eu olhava assim, sei. Eu ficava desconfiada de tudo, de todos, o tempo todo. Eu fiquei machucada de todos os modos que vocês podem imaginar. O Gia já é mais forte, né? Ele não conta. Mas a dor era muito grande. E eu lembro que, naquele tempo, eu ouvia muito a dor. Porque quando nós estamos passando por um momento ruim,
os nossos sentimentos gritam dentro de nós, né? E é normal eles gritarem e nós ouvimos mais eles do que a Deus. Eu até ouvia Deus. Deus dizia, filha, volta. E eu dizia, não vou voltar. Não vou, não quero, chega. Eu não confiava mais em ninguém. Eu escutava aquilo e eu me agarrei tão forte na dor que eu tinha que eu queria ficar com ela. Eu não queria mais ninguém, eu só queria a minha dor. E eu escutei essa voz dos meus sentimentos por 2 anos. Nesses 2 anos eu fiz uma promessa. Eu falei para o Georgia, nunca mais nós vamos passar de uma membresia da igreja. De qualquer igreja, nunca mais. E o Jean me olhou, concordo? E daí o Jean fez as promessas deles, que um dia ele conta. Eu falei, nunca mais vou confiar em ninguém, não vou confiar em nenhum pastor, não vou confiar nem nos membros, não vou confiar em ninguém. Já era, acabou isso aí. Nunca mais. E em 2 anos eu fui bem convicta. Bem convicta. Chegava os irmãos, Kátia, vamos voltar para a igreja? Eu dizia, não vou, não quero, não vou, não tem essa. Mas o que podemos tirar disso, que tão importante quanto ouvir a voz de Deus é respondê-la. Nesses 2 anos eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvia Deus dizendo, Kátia, não é bem assim, querida. Você orou, estou respondendo a tua oração. E eu dizia, não, Deus, não quero saber. Não quero saber. A minha resposta para Deus sempre foi não, me deixa. Eu me revoltei, eu me vitimizei. Eu dizia que Deus não sabia o que estava fazendo porque eu era vítima naquele momento. Sendo que não era, fazia tudo parte do plano que Deus tinha para nós. Mas na hora dói, né? E a gente não entende isso. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus na nossa vida, mesmo que a gente não entenda, mesmo que doa, a nossa resposta a ela deve ser obediência, a nossa resposta a ela deve ser sim, Senhor. Ok, vamos lá. Com isso, vamos para o ponto 2, que é recomece apesar da dor. Desistir te fará se afogar em sua dor. Continuar apesar da dor te levará a um novo destino. Todo recomeço tem sua dor. Para mim, foi dolorosíssimo. Para o Gia também, ele só não admite tanto. Então, não perguntem para ele, o que vale é o que eu estou falando. Mas recomeçar dói, ele dói muito. E a gente pode pegar o exemplo de Noé. Olha só Noé. Noé recebeu a voz de Deus, né? Noé decidiu obedecer. Então, Noé foi acusado de louco. Ele foi abandonado, ele foi rejeitado por todos os amigos dele. Imagina, Noé vai construir uma arca e está dizendo que vai chover. E daí ele fala e chega para os amigos, então, amigos, se arrependam, porque vai chover. Todo mundo chamou ele de louco. Todo mundo. Ninguém acreditou nele. E Noé, com todo o seu coração, ele chegava e dizia, gente, eu amo vocês, Deus vai trazer juízo. Se arrependam, vamos, por favor. Deus vai acabar com a humanidade. Ninguém dava bola para ele. Imagina vocês chegarem para as pessoas que vocês amam, porque nem todos que nós amamos são cristãos, certo? Nós temos muitas pessoas no nosso convívio que nós amamos muito e que não são cristãos. E tu chegar para eles e dizer, ei, se arrependa, Deus vai trazer juízo. Você vai morrer, vai todo mundo morrer. E a pessoa olha para ti e diz, você é louca. Querida, você é louca. Imagina a dor de Noé. Porque Noé sabia que naquele dia, no dia que chegaria a chuva, todos eles iriam morrer. E eu imagino, isso não está na Bíblia, isso é algo que eu imagino, eu tento imaginar isso, para entender um pouco o que Noé passou. Começou a chover, certo? E daí todos os amigos dele, todas as pessoas conhecidas, toda a cidade viu, opa, está chovendo. Então o que era impossível se tornou possível. Então Noé podia estar certo. Então vai todo mundo procurar Noé. Porque eles queriam ainda uma chance de poder entrar na arca, né? E ser salvo. Porque se está chovendo, Noé tinha razão. Eu fico imaginando Noé dentro da arca, porque Deus fechou a porta, né? Então Noé dentro da arca, ouvindo todos os amigos dele, todos os conhecidos pedindo por socorro, desesperadamente fora da arca. E ele não podia fazer nada. Hoje nós choramos, nós temos uma dor horrível quando um amigo, um parente nosso que nós amamos muito morre. Imagina Noé que ele sentiu a cidade inteira morrer. Todos morreram. Todos que Noé conhecia morreram. Imagina a dor que Noé e a família dele tiveram. E mesmo assim,
Noé continuou obedecendo a Deus. E se não bastasse isso, começou as águas a subirem, e a tempestade lá fora, e Noé lá dentro, não sabendo o que estava acontecendo, né? Noé só sabia que estava chovendo, mas aquilo também era algo novo para Noé. E, mais ou menos, pelos cálculos dos estudos de uns historiadores que falam, Noé ficou dentro da arca por 370 dias, em média. Hoje, olha só o que gerou em todos nós, em todo o planeta, nesse tempo de pandemia em que nós ficamos reclusos. E nós ficamos reclusos, não deu muitos, deu 3 meses. Noé ficou 1 ano, um pouco mais de 1 ano, dentro de uma arca, e ele não via nada além daquilo. Eu imagino, mais uma vez, isso é eu que imagino, que no final dos 370 dias, Noé já tinha dado um nome para cada animal, e já estava chamando todos eles pelo nome, já estava conversando com todo mundo, porque imagina, era só a família e os animais, aí você vai falar com quem? Aí você briga com a família, vai para os animais. Meus amigos! Gente, não tem como nós imaginar a situação que foi. Outra situação de dor que eu acredito que não foi fácil para Noé. Hoje, a nossa geração, o mundo em que nós vivemos, nós precisamos muito de aprovação. Muitas pessoas andam no caminho da aprovação. Eu preciso ser aprovada, eu preciso ser aprovada, eu preciso de pessoas que me elogiem, eu preciso de pessoas que digam que eu estou certa, eu preciso de apoio para conseguir. Porque ninguém me apoiou. Noé, ninguém apoiou ele. E mesmo assim, ele seguiu a voz de Deus. Hoje, nós temos a graça de Deus de ter uma igreja que nos apoia. Nós não estamos sozinhos nessa caminhada. E sempre quando nós estamos ouvindo a voz de Deus e obedecendo a voz de Deus, a igreja está com nós, a igreja nos apoia. Noé não tinha isso. E mesmo assim, ele foi firme, mesmo assim, ele conseguiu. A obediência de Noé custou tudo, mas foi ela que salvou a vida dele e de sua família. O pastor sempre fala que a dor da obediência é bem menor que a dor da desobediência. E Noé viveu isso claramente. A dor da desobediência dele seria a vida inteira deles e da família deles. Mas Noé estava vivo porque ele obedeceu. E muitas vezes nós precisamos obedecer para continuar vivos na fé. E muitas vezes até vivos fisicamente também. Eu lembro que depois desses 2 anos que eu fiquei revoltada com Deus e não queria saber de Deus, chegou um tempo em que eu comecei a me render. Então, tá bom, Gia, vamos procurar uma igreja. Ok. Nós começamos a visitar todas as igrejas de Panambi. Eu não lembro se faltou alguma. Faltou. Mas não foram muitas. Nós chegava lá nas igrejas e a gente tentava, né? A gente tentava ver algo novo. A gente tentava assim, não, é aqui. Saía de lá e dizia, não é aqui. Não é, não me sinto bem. Às vezes as pessoas olhavam torto para nós, porque como aconteceu muita coisa na nossa vida, houve muita fofoca, houve muita história inventada. Até hoje eu escuto coisas que dizem assim, Kátia, aconteceu isso na tua vida. Eu digo, não sabia. Mas como aconteceu muita coisa, muitas vezes nós entrávamos nas igrejas e as pessoas olhavam assim, chegou aquela lá, cuidado, hein? Mas eu sabia, hoje eu entendo, que tudo isso também fazia parte do plano de Deus, porque Deus sabia onde eu deveria estar. Deus sabia para onde eu era para chegar. E naquele tempo eu conversava muito com a Vera, com a mãe da pastora, e eu desabafava para ela, chorava e tal, né? Era aquela coisa. E a Vera falou, não, Kátia, minha filha está vindo de Curitiba com meu genro, vamos plantar uma igreja em Panambi. Eu disse, que legal, que incrível. E ela, vai lá conhecer, eu tenho certeza que eles vão te ajudar. E eu disse, vou, com certeza vou. Eu enrolei a Vera, acho que por uns 4 meses, se eu não me engano. Daí, às vezes a gente passava lá na frente da Casa Laranja, sabe? Onde começou a igreja. Daí a gente passava lá na frente e eu via o pastor lá na frente, assim, esperando todo mundo. E eu olhava e eu dizia assim, não, hoje não, vamos embora. E nós passávamos e ia embora. E daí, uma vez até o pastor ficou olhando assim, e eu aqui, ó. Quero nem saber. Aí, a igreja se mudou lá para o galpão, nós fomos lá. E daí eu falei para o Jean, Jean, lembra das nossas promessas. E o Jean calmamente disse sim. Beleza. Saímos do carro,
E eu já tinha pesquisado quem eram os pastores, tudo, já tinha pesquisado tudo sobre a igreja. Então, eu sabia quem era quem. E daí, o pastor estava no pátio, assim, da igreja. E daí, eu e o Jean descemos do carro. Daí, eu falei, Jean, aquele lá é o pastor. Eu falei, vamos por lá. E o Jean, firmemente, pegou a minha mão e disse, não, nós vamos lá. Fomos cumprimentar o pastor feliz, cumprimentou o Jean, e o Jean, oi, oi. Comigo não, pensei, sou difícil. Daí entrei na igreja, daí a pastora estava ali na porta, daí cumprimentei a pastora, daí sentamos bem no fundo. Não eram essas cadeiras ainda, acho que era de abrir lá no fundo onde a gente sentou. Daí eu sentei nas cadeiras, daí eu parei, comecei a observar o povo, observar aquela situação. Daí eu disse, Jean, olha isso, que estranho. E o Jean, o que, Kátia? Eu disse, olha, eles estão sorrindo. Mais do que isso, eles estão sorrindo para nós. E todo mundo passava por nós assim, oi! Pensava assim, visitante, né? Hoje eu entendo. Mas naquela época eu olhava assim, oi. Quer me cumprimentar por quê? Não estou entendendo. Ok. Aí começou a celebração, começou o louvor animado, palmas e tal. Tava super, né? Eu pensei, nossa, gostei disso. Começaram do nada a orar em língua. Eu olhei pro Jean, não pode. Não pode. Cadê os tradutor? E fiquei, cadê? Não estou vendo os tradutor aqui. Então eu disse, Jean, vamos embora agora, isso aqui não é de Deus. E o Jean, calmamente, novamente me olha e diz, fica aí. Eu, tá bom. Ok. Começou o pastor a falar, a contar a palavra e tal. E daí o pastor falando, ponto por ponto. E eu sei que o pastor não estava olhando para mim, mas naquela hora, tinha horas que parecia que ele olhava assim, ó, você. E eu disse, Jean, a Vera contou tudo sobre nós. Tudo, olha isso. Sendo que a Vera não tinha falado nada, mas aquilo, tudo que eu recebi naquela noite, todo aquele amor, todo aquele sorriso, toda aquela palavra de Deus, ela foi direto contra a minha dor. Direto contra tudo que eu tinha passado. Contra todas as minhas feridas, foi como se... E eu lá, ok. Aí passou a palavra, começou o apelo. Lá estava eu chorando no apelo. E saí de lá e eu disse pro Gia, ó, Gia, eu acho que não podemos voltar. Acho que não, eu acho que não. Por quê? Porque eu estava muito agarrada à minha dor. E aquela celebração, aquele amor todo, era um sinal de Deus dizendo, ei, filha, vem cá. Agora chegou a hora do teu recomeço. Mas eu tive medo. E daí eu queria fugir. Queria muito fugir. Então chegou o dia em que foi comprado essas cadeiras. E eu estava falando com a Vera. E a Vera, não, precisam de ajuda. E eu, vou ajudar. Se foi a minha promessa. Cheguei lá, daí eu avisei, né? Daí a Vera avisou, acho que a pastora. Daí foram me buscar. Quem foi me buscar? O pastor e a pastora. Entrei no carro e o pastor me perguntando um monte de coisa. Eu, Entrei naquela igreja, no galpão, eu entrei muda e continuei muda. Aí o pastor me viu e começou a me perguntar um monte de coisa. Eu, Saímos de lá com o pastor falando, vamos marcar uma janta. Eu, Na minha cabeça, Beleza. Na outra semana, umas 2 semanas depois, nós continuamos indo lá, chegou a tal da janta, e eu disse para o Georgia, fique claro aqui, eu não vou falar nada, você que fale tudo. E o Gia, sim, pode deixar, beleza. Entramos, sentamos no sofazinho, e o pastor perguntou, e aí, qual é a tua história? Daí eu olhei para o Jean e eu disse, é o seguinte, aconteceu isso. Eu não deixei o Jean falar. No final da noite ele me olhou e disse, que é isso, mulher? Naquela noite eu entendi claramente que o meu recomeço começou. Meu recomeço começou, exatamente. Porque naquela noite eu vi e eu senti algo assim, foi incrível. Eu me senti amada. Uma coisa que eu não me sentia há muitos anos. Eu senti que Jesus estava lá e Ele estava dizendo, vamos lá, filha, é agora. E agora, é agora.
E Deus veio com tudo, assim, cada conversa que nós tínhamos com os pastores era uma ferida sendo aberta, limpa e curada. E eu comecei a entender as coisas que Deus queria que nós vivêssemos, que foram as coisas pelas quais nós oramos. Eu comecei a entender, eu entendi o dom de línguas, né, que foi uma das coisas que eu questionei muitos pastores. Eu dizia, mas como? Eu recebi um livrinho, o Falar em Línguas, do Luciano Subirá, tem ali na Store, e eu entendi. E eu vivo isso, e é bênção para a glória de Deus. E tudo, a gente começou a viver coisas incríveis com Deus. Nós temos hoje experiências com Deus, assim, que eu não troco por nada. Por nada. Hoje, o que nós vivemos, o que nós podemos desfrutar, a família que nós temos, olha vocês são todos nossa família. A família Viva é enorme e é uma bênção. E hoje, se Deus me pedisse, Kátia, passa por tudo de novo para viver o que vocês estão vivendo hoje, eu passaria. Eu só seria obediente, né? Porque eu fui meio rebelde. Mas eu passaria. Eu passaria por tudo, exatamente tudo. Porque o recomeço, ele gera transformação. Não existe mudança, não existe recomeço sem mudança. E quando nós entendemos que precisamos recomeçar, nós temos que ter ciência que o lugar onde nós estamos não é o lugar onde Deus quer que nós estejamos. Isso tanto para lugares físicos como Noé, como para lugares espirituais. Eu tinha um lugar de orgulho, eu tinha um lugar de revolta, eu tinha um lugar que ele não era desse jeito que Deus queria que eu estivesse. Deus queria que eu tivesse me arrependido, que eu estivesse pronta para ser moldada, para ser transformada, para ser amada. Então eu tive que mudar fisicamente e emocionalmente de uma posição. Eu estava numa posição de revolta e eu tive que mudar para uma posição de filha. Porque Deus nos chama a ser isso. E nós temos que entender e ter algo bem claro na nossa cabeça, que a tempestade faz parte dos recomeços. Mas quem está na arca de Deus, ou seja, na vontade de Deus, estará guardado, estará sendo guiado para um lugar melhor. Não importa como está o tempo lá fora. Se tem tempestade, granizo, você está protegido dentro da vontade de Deus. Fora da vontade de Deus, não. Fora da vontade de Deus, a gente quebra a cara. A gente se frustra. Fora da vontade de Deus não há vida. Mas dentro da vontade de Deus nós estamos protegidos. A água vai baixar, a poeira vai baixar, a tempestade vai acalmar, a dor passa. A dor passa. Vai chegar um momento que ela vai passar. Se nós estivermos caminhando dentro do propósito de Deus. O recomeço vai nos levar a algo novo. Vai exigir de nós novas posturas. E o que eu acho legal, que na história de Noé, quando a água baixou e Noé precisava sair da arca, Deus chegou para Noé e disse, Noé, você tem uma nova missão. Noé já não tinha mais a postura que ele tinha antes. Ele tinha uma nova missão, uma nova responsabilidade. Deus chega para Noé e diz, Noé, sai da arca, leva a sua família junto, leva os animaizinhos para fora da arca, e povoe a terra. Noé fazia parte de uma mudança histórica do planeta. Noé foi usado para isso, ele tinha uma nova responsabilidade de começar tudo do zero a partir dele e a partir da família dele. Olha que incrível. Foi uma oportunidade única que Noé não teria vivido se ele não teria obedecido a Deus. E quando Noé sai da arca, a primeira coisa que ele faz não é construir uma casa para ele. Não é nem plantar comida, que ele teria que plantar de novo, né? Nada. Ele chega, constrói um altar de adoração e ele adora a Deus. Ele queima animais e faz um sacrifício. Olha que incrível. A primeira coisa que Noé fez, depois de toda a dor, depois de tudo que ele passou, foi adorar a Deus. E quantas vezes nós passamos por momentos difíceis, momentos em que nós estamos prestes a recomeçar, a dor vem, a dúvida vem, o medo vem, e o que a gente faz? A gente deixa de buscar Deus. Sendo que nesses momentos, quando nós não temos palavras para orar, quando nós não temos palavras para dizer o que nós estamos sentindo, nós temos que adorar.
Porque quando nós falamos com a nossa boca, quando nós manifestamos adoração e dizemos que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus é majestoso, que Deus é grandioso, que Deus pode operar um milagre, que nada nessa terra é pequeno demais ou grande demais que Deus não possa fazer na nossa vida, a partir desse momento em que nós estamos adorando e reconhecendo a majestade, a grandiosidade e o poder de Deus, em nós, o Espírito se renova, a esperança se renova, a fé se renova, a força se renova e nós podemos continuar e nós podemos caminhar e lutar e passar por mais um dia. E recomeçar quantas vezes nós precisar recomeçar, nem que seja todos os dias. Não importa a área, não importa a situação, não importa se é com alguém que você deve recomeçar ou se é consigo mesmo. Adore a Deus. E você vai ter força. A Bíblia diz lá em Efésios: peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se assentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Gente, olha que incrível. Ele também sabia como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Quando nós recomeçamos, quando nós decidimos recomeçar, existem bênçãos que nós vamos colher, que nós vamos viver através desse recomeço. Que nós não vamos viver se nós ficarmos parados e nós desistirmos. A Bíblia também diz ali nesse mesmo verso que o poder que age em nós é a mesma força poderosa que ressuscitou Jesus. Nós temos isso aqui dentro. Então, por que muitas vezes nós temos medo diante de uma situação, nós temos medo de recomeçar, se o poder que levantou Jesus daquele sepulcro está aqui dentro? É o mesmo poder. Então, nada nessa terra, nada que acontece, nenhuma situação, nenhuma dor, nenhum recomeço, ele vai ser grande o suficiente que a gente não consiga, porque Deus depositou em nós um poder, há um poder no recomeço. Nós podemos, tudo que foi morto dentro de nós, sonhos, chamado, qualquer coisa, relacionamentos, muitas vezes com familiares, você não se dá bem e aquilo morreu na sua vida, há um poder dentro de nós, que quando estamos no centro da vontade de Deus, quando estamos obedecendo a Deus, ele se manifesta e tudo que é morto, que tudo que está morto, ele pode ressuscitar, pode ser ressuscitado, esse poder está em nós. E isso deve nos encorajar. Conclusão: recomece quantas vezes for necessário, mas não desista de recomeçar. Essa frase a pastora me fala todas as vezes que eu falo para ela que eu voltei a fazer exercício físico e cuidar da minha alimentação. E foram muitas. E eu pensava que a pastora me falava isso para me dar ânimo. Eu pensava, não, ela me ama mesmo. Porque, olha, não sei, eu perdi as contas de quantas vezes foi. Mas eu entendi que ela não só falava isso para me dar ânimo, mas que, na verdade, é um princípio que nós devemos levar para toda a nossa vida. Que não importa quantas vezes é necessário nós recomeçar. O que importa é que a gente nunca desista de dar esse passo de recomeço. Que a gente nunca desista de viver algo novo, de viver algo que Deus tem preparado para nós, que a gente nunca desista de viver o sobrenatural de Deus, de viver o poder de Deus, de permitir que Deus se manifeste através de nós. É muito importante. Com essa palavra, eu quero incentivar vocês a sempre estarem preparados para novos começos. Nossa vida, toda ela, é feita de recomeços. E pode ser recomeços por motivos bons, em que Deus nos fará crescer, mas pode ser recomeços por motivos não tão bons, quando caímos, desistimos, pecamos. Mas devemos ter o coração preparado com esses princípios, de estarmos dispostos a ouvir a voz de Deus, de recomeçarmos apesar da dor, custe o que custar. E sabermos que a dor vai passar, que toda aquela situação vai passar, e que tudo isso vai gerar mudanças em nós. Nunca mais seremos os mesmos. E então viveremos o novo de Deus. E eu posso garantir para vocês, com experiência própria, com propriedade e autoridade no que eu digo, que não existe vida fora da vontade de Deus. Não existe vida sem recomeço.
Não existe viver o sobrenatural de Deus sem se dispor a Deus te moldar, a Deus se transformar, a Deus tirar o que é velho de você e depositar o que é novo dele. A Bíblia diz, e ela é clara, que não se coloca óleo novo em odre velho. E nós precisamos permitir que Deus nos transforme em algo novo para vivermos isso. O novo que Deus tem para nós. Podem ficar em pé.